Eu sou... Olá, galera do RD, que prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Raquel Castanharo, eu sou fisioterapeuta com mestrado em biomecânica da corrida, sou corredora também. Eu tenho essa criança de chove, mas não se engane, eu comecei a estudar biomecânica e corrida, você já vai entender o que é biomecânica, tá? Lá em 2007, quando eu ainda estava na graduação na USP e fiz minha iniciação científica no tema. De lá pra cá, então, são o quê? De 6 anos, eu trabalho com corredor e por isso o Wesley me chamou aqui para ajudar vocês a correrem, para quem quiser correr. Então eu vou te explicar como é que começa, como é que evolui, como é que faz para evoluir com menos risco de se machucar. E o que eu falar aqui vai servir não só para quem quer correr de fato, mas para quem quer se exercitar de uma forma geral. Então fique, assista tudo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Antes de te falar como correr, eu queria te explicar por que correr. Presta atenção nesses dados. Tabagismo está relacionado a um aumento de risco de mortalidade de 40% em relação a quem não é tabagista. Diabetes está relacionado a um aumento de risco de mortalidade de 20%. Gravou esses números? Ser extremamente sedentário, quer dizer, não ter fôlego nem para subir um lance de escada e já terminar esbaforido, ter essa falta de fôlego extrema está relacionado a um aumento de risco de mortalidade de 400%. Você lembra dos números? 40, 20? Então, não ter fôlego, ter o VO2 máximo muito baixo, a gente vai falar sobre isso, está relacionado a um aumento de mortalidade de 400%, é muita coisa. Não ter força muscular está relacionado a um aumento de mortalidade de 200%. VO2 máximo, traduzindo de uma forma bem simples, é sua capacidade aeróbica. É isso, é quanto você consegue fazer de uma atividade física sem morrer de ofegar. Em termos técnicos, o VO2 máximo é uma taxa, é quão rápido você consegue pegar o oxigênio do ar, levar esse oxigênio para o pulmão, aí do pulmão esse oxigênio vai para o sangue, depois vai para o músculo, e o seu músculo tem que transformar em energia. Quão rápido o seu corpo consegue fazer isso? Isso é o seu VO2 máximo, e essa variável, juntamente com força muscular, são as principais coisas que dizem se você vai ter uma vida boa e saudável na sua última década de existência. E aí, adivinha o que melhora o VO2 máximo e melhora a força muscular? Correr! Bom, é uma das formas e é a que eu vou te ensinar aqui. Além de melhorar o VO2 máximo, uma revisão sistemática, que é um compilado de toda a evidência científica sobre determinado tema, essa revisão, que é do meu amigo Luiz Espanhol, que é um dos caras mais brilhantes em pesquisa em corrida do Brasil e eu arrisco a dizer que talvez do mundo. O Luiz, ele mostra numa revisão que além de melhorar o VO2 máximo, a corrida também ajuda a perder peso, e perder peso não porque você perdeu massa muscular e ficou um palito, ai meu Deus, que horror. Não, na verdade a perda de peso, ela vem da melhora da composição corporal, você perde gordura. Além disso, correr diminui o colesterol ruim. Enfim, tudo assim que faz, tipo assim, você viver muito bem. A Organização Mundial da Saúde recomenda que uma pessoa faça pelo menos 150 minutos de atividade de baixa intensidade durante a semana. E atividade de baixa intensidade pode ser uma caminhada assim, mais animadinha, não aquela caminhada de shopping, sabe? Ou 75 minutos de atividade física vigorosa por semana. Atividade física vigorosa pode ser uma corridinha leve. Então você não precisa ser um super atleta para fazer uma atividade física que te traga benefícios para a saúde. Aí tem uma pesquisa perguntando assim, quantas pessoas será que fazem isso? Quanto você acha? Quantas pessoas nos Estados Unidos, essa pesquisa de lá, fazem esse tanto de atividade física que a OMS recomenda? Então, você pergunta pra pessoa, conta aí pra mim, quantos minutos você faz de atividade física por semana? Mais ou menos 50% das pessoas respondem que não, sim, eu faço 150 minutos de atividade moderada e 75 de atividade vigorosa. Isso quando elas contam, quando é autorrelatado. Se a gente coloca um equipamento na pessoa, que é um acelerômetro, que vai medir o quanto ela se mexe, vai medir o quanto ela andou durante o dia, quanto ela ficou sentada, deitada, na verdade, só 5% da população americana faz a quantidade de atividade física recomendada para manter saúde. De 5 a 10%. É um número muito pequeno. Quando a gente pergunta para essas pessoas, qual foi a barreira? Por quê? Por que você não se mexe? A resposta mais comum é falta de tempo. E aí, qual é a atividade que demanda menos tempo para ser feita? Que você não precisa ir até uma piscina, você não precisa ir até uma quadra. É uma atividade barata, você não precisa de muitos equipamentos, que você vai utilizar o seu tempo de uma forma eficiente para ter saúde. Correr! Vou te mostrar um gráfico aqui. Na vertical está escrito redução de mortalidade para todas as causas. A atividade física não reduz só a mortalidade de doenças do coração, tá? É tudo. Então aqui é mortalidade, em vermelho é corrida, em azul é caminhada. As duas atividades trazem benefício. E se você não estiver afim de correr, ou se você acha que você não é capaz de correr por alguma razão, continua nesse módulo, porque vai ter também ajuda para quem quer só caminhar, tá bom? Você não precisa ser corredor para ter benefício, correr é mais legal, você já vai entender por quê, mas eu vou te ajudar também a caminhar, vai ter plano de treinamento para quem quer só caminhar, tá bom? Então fica. Mas qual que é o lance de correr? Você economiza tempo, que é a principal barreira para fazer atividade física. Olha só, olha aqui no 5, tá? Se você olhar ali no número 5, e mirar na linhazinha vermelha, você vai ver que tem uma redução de mortalidade de 10%, certo? Para você ter o mesmo benefício com a caminhada, você tem que caminhar 15 minutos. Então, o benefício de caminhar 15 minutos, você consegue correndo 5. Você economizou tempo.
Vamos olhar lá agora no 25, tá? Se você corre 25 minutos, você tem uma redução de risco de mortalidade, isso por semana, tá, gente? De ali entre, 35%. Para você conseguir esse benefício caminhando, você teria que caminhar 105 minutos, tá? Então, de novo, é uma forma simples de você, uma forma mais rápida de você conseguir os benefícios e você não precisa correr pra morte, sentando a bota. Uma corrida leve já é uma atividade vigorosa, tá? Tá, Raquel, mas você até agora ficou falando de longevidade, de mortalidade, eu não quero viver muito. Ah, sei lá, o mundo tá perdido, aquecimento global, eu não quero viver muito, não. Eu quero viver ali, mais ou menos, mas com qualidade de vida. Corrida melhora muito a qualidade de vida. Há uma evidência muito robusta, muito forte na literatura científica de que quando alguém aumenta o seu nível de atividade física, essa pessoa tem mais saúde mental. Então, ela tem redução de sintomas de depressão e de ansiedade em qualquer situação. Você não precisa ter um diagnóstico de depressão ou de transtorno de ansiedade para se beneficiar com a atividade física. Às vezes na vida a gente tá mais deprimido, mais ansioso, você tá com a sua esposa doente no hospital, o seu filho tá com alguma questão, você está ansioso e aumentar o nível de atividade física nesses momentos ajuda a reduzir esses sintomas de depressão e ansiedade. Então a corrida, além de longevidade, traz saúde mental e te coloca num ambiente, numa comunidade com um estilo de vida mais legal. Como o RD. Na corrida você começa a andar com corredores e aí na sexta-feira, ao invés de tomar um monte de cerveja, você dorme cedo porque todo mundo vai treinar no sábado e você quer participar dessa comunidade. Você começa a ter hábitos saudáveis e isso gera uma cadeia de coisas boas. De novo, como vocês têm na comunidade da RD na Jugular. Então, a corrida traz isso também. Não é só longevidade, é qualidade de vida, é saúde mental e é um estilo de vida onde uma coisa leva a outra e, ai, gente, é muito divertido. Tá bom, Raquel, você me convenceu. Eu não quero viver muito, mas esse negócio de correr traz benefício, traz qualidade de vida, saúde mental, mas não machuca? Será que desgasta o joelho? Eu já ouvi na internet algumas pessoas dizendo, por pessoas, entendam, influenciadoras que não trabalham com ciência, dizendo que correr envelhece, vai ficar com a pele assim, toda enrugada, que você vai ficar com a bunda caída, oh meu Deus, que horror. Vamos lá. Lembra do Luiz Espanhol que eu te falei que é um dos melhores pesquisadores do Brasil em corrida? Ele mostra que a taxa de lesão na corrida não é tão diferente dos outros esportes. Sempre que a gente se movimenta, a gente tá em maior risco de acontecer alguma coisa. Mas aí você coloca numa balança um risco de uma tendinite, que se você souber cuidar, e eu vou te ensinar a fazer isso aqui no módulo, sara rapidinho, ou ter uma doença cardiorrespiratória, ou não ter saúde mental, né? Assim, o custo-benefício não tem o que conversar sobre isso. Não machuca tanto quanto dizem. A minha função nesse módulo é te ajudar a evoluir com menos risco de se machucar, então fica tranquilo, tá bom? E sobre desgaste nas articulações, muita gente tem medo disso, talvez por já ter visto o vô, o tio, ter que colocar uma prótese no quadril, uma prótese no joelho. As evidências científicas sobre desgaste articular são muito a favor de corrida. Como assim? Acompanharam já corredores por décadas. A corrida não piora o desgaste da cartilagem das articulações desses corredores. O que piora esse desgaste é sedentarismo. Existe também uma associação entre correr e ter menos artrose, que é esse desgaste, no joelho e no quadril. Sempre que a gente tem uma associação, a gente não pode falar que uma coisa causa a outra, tá? A gente tem que tomar cuidado com essa interpretação. Mas são muitas evidências apontando que correr de diversas formas, vários tipos de evidência, em vários tipos de população, em estudos muito grandes, mostrando que correr não acaba com o joelho, como dizem, não. Sobre envelhecimento da pele. Oh, meu pai, eu não sei que as pessoas botam tanta crise em correr. A gente sabe que exposição ao sol é um problema. Mas assim, as pessoas trabalham no sol também, não é só quem corre que toma sol. O que você faz para se proteger do sol? Um boné, uma viseira, filtro solar, às vezes uma manga comprida. Não existe nenhuma evidência de que corredores têm um envelhecimento da pele precoce mais rápido do que quem não corre. Aliás, a evidência é ao contrário. Quem pratica atividade física tem mais saúde na pele. E, gente, sempre que eu falo evidência, tal, vai ter um monte de artigo científico aqui embaixo na aula, para quem for curioso e quiser ler tudo na íntegra, tá bom? Portanto, o título dessa aula é Correr Envelhece, porque correr, fazer alguma atividade física, vai permitir que você chegue lá na idade velhinha. Vai aumentar sua longevidade e vai fazer com que você chegue lá com melhor qualidade de vida e saúde mental. Essa é a vida do corredor que eu vim aqui conversar com você. E aí, dito tudo isso, eu fico maluca quando eu vejo profissionais da saúde desatualizados que quando recebem um corredor no consultório falam assim: ah, mas você corre? O corpo não foi feito para correr, imagina! Correr não é coisa de ser humano. Ah, não. A gente é o quê então? Um mamífero aquático para ficar fazendo hidroginástica só? A gente é baleia, por acaso? Me deixa louca, porque não faz sentido. Pensa comigo, você consegue pensar num bicho capaz de correr 42 quilômetros sem parar, que não seja o cavalo? Pensa aí, eu vou te responder na próxima aula. Eu te perguntei no final da última aula se você consegue pensar um bicho capaz de correr 42 quilômetros sem parar, que não seja o cavalo. Você pensou? É o bicho Homo sapiens.
Nós somos um dos melhores animais de resistência da natureza. A gente não é muito rápido, um guepardo e a gente já era, mas a gente corre por muito tempo. Aliás, existe até uma prova nos Estados Unidos que é homem contra cavalo e o homem já ganhou em algumas edições. Correr faz parte do nosso DNA, faz parte de quem a gente é como espécie. Aliás, correr foi o que fez a gente chegar aqui como espécie. Uma das coisas que nos fez chegar aqui como espécie. Existem evidências arqueológicas que mostram que lá na época das cavernas, e se você é um arqueólogo, você me desculpa os termos, tá? Eu vou dar uma simplificada aqui. Existe evidência de que lá na época das cavernas, o Homo sapiens, ele já caçava bicho, já matava bicho para comer antes de ter armas muito elaboradas. Qual era a arma do Homo sapiens? Correr. Você acredita? Nosso corpo, ele tem uma coisa muito simples, mas que é muito linda e nos fazem ser ótimos corredores, que é o suor. É o seguinte, uma das principais funções do nosso cérebro é manter a nossa temperatura corporal. Nosso sistema nervoso, ele quer que a gente sobreviva e reproduza. Essa é a função dele. E o nosso corpo, as nossas proteínas, as nossas células, elas precisam estar numa faixa de temperatura muito certinha pra gente sobreviver e passar os nossos genes pra frente, pra gente se reproduzir. Então, manter a temperatura corporal é assim, é prioridade pro nosso sistema nervoso. E aí, olha que coisa linda o suor. Lá na época das cavernas, e ainda tem umas tribos que fazem isso, eles faziam uma coisa chamada caça por persistência. Era assim, imagina um bicho, um cervo, tá? Um cervinho aquele que tem os chifrinhos, o Homo sapiens vinha falando, vou pegar aquele bicho pra comer. E o que acontecia? O cervinho corria e a gente corria junto. O cervinho corria e a gente corria junto. Ele pode até ser mais rápido, mas às vezes ele parava, a gente parava também, se espreitava, né? Mudava de direção, andava, o cervinho continuava correndo e a gente continuava correndo atrás. O que acontece? O corpo do cervo ia esquentando, o nosso também. E o cérebro não quer que isso aconteça. A faixa de temperatura tem que ficar precisa. A gente consegue manter essa faixa precisa através do suor. A gente vai esquentando, daí a gente vai suando e nosso corpo fica nessa faixa de normalidade sem precisar parar. O cervo não. Todo animal de pelo precisa parar e ofegar, tipo o seu cachorro que fica... Ele não consegue. E pro cérebro dele também é muito importante manter a temperatura. Aí o que acontece depois de um tempo, depois de, sei lá, umas 2 horas, o que é totalmente possível de correr, o cervo ele cai no chão, assim, com um hiperaquecimento, e aí acabou. Tá lá o bicho no chão, você conseguir se mexer, a gente lá suando de boas, acabou. Correr era uma das nossas armas. Então, a gente foi ganhando adaptações evolutivas para correr. O nosso corpo, ele é desenhado, sim, para correr. Por exemplo, vamos nos comparar com os nossos primos chimpanzés, tá? Que são os mais próximos. Nosso dedo do pé é muito menor que o de um chimpanzé, porque se o nosso dedo fosse muito grande, o dedo do pé, tá? Quando a gente fosse se impulsionar na corrida, o dedo quebraria. Então, evolutivamente, o dedo do Homo sapiens foi diminuindo como uma adaptação para a corrida, como uma especialização, vamos dizer assim, para a corrida. O pé de um macaco, ele é plano, ele é chato, não tem arcos. O pé do Homo sapiens tem arcos, 3 mais especificamente, porque isso faz com que o pé funcione como um amortecedor, como uma mola. Você pode estar pensando assim, meu Deus, meu pé é chato, então foi feito para correr. Calma, relaxa, vai ter isso ao longo do módulo. Você fica, você assiste tudo e dá joinha. Tem como dar joinha, produção? Sei lá, dá seu jeito. O pé funciona como uma mola para se adaptar ao terreno e para absorver energia. O nosso glúteo máximo, o nosso bumbum, é muito maior que o de um macaco, porque o glúteo é o que faz o nosso tronco ficar ereto e que impulsiona a nossa perna durante a corrida. É um dos motores da corrida. E ele foi ficando maior pra gente correr. Assim como a nossa panturrilha é muito maior e mais longa pra gente conseguir correr. A gente tem um ligamento aqui na cabeça chamado ligamento nucal. Só bicho que corre tem. Então, o cavalo tem, a gente tem, um porco não tem, por exemplo. Nós somos nascidos pra correr. Por isso que quando o profissional de saúde fala, ai, não, vai nadar, eu fico nervosa. Se a gente foi feito pra correr, por que as pessoas se machucam correndo? Se o corpo foi feito pra fazer isso, por que dá esses crack? Por que as pessoas se machucam? Tem uma frase de uma pessoa que eu gosto muito, ele se chama Vitor Carrara, e ele vive no mato, acho que uma linha bela, sei lá. Ele vive no mato, ele não usa tênis, ele corre descalço nas montanhas, ele é maravilhoso. Ele tem uma frase onde ele diz assim, nós somos corredores, mas nós não estamos corredores. O nome bonito para essa frase é incompatibilidade evolutiva. E você já aprendeu isso com Wesley na aula 20 do RD. Ele estava explicando sobre obesidade e depressão, mas a incompatibilidade evolutiva, ela existe também para a corrida, para o nosso corpo. O que é isso? Lá nessa época das cavernas, onde as pessoas corriam muito, e meu Deus, como elas eram eficientes, elas se deslocavam mais ou menos 20 quilômetros a cada 2 dias. Elas estavam o tempo inteiro com o pé no chão, tendo que se adaptar a terrenos, tendo que fazer força contra o chão. Elas eram caçadoras e coletoras, então elas ficavam catando coisa do chão, fazendo força com coisa no chão. O corpo, ele tinha muito mais capacidade para correr. É igualzinho a gente, né? Que acorda, aí bota o sapato, se adapta ao quê? Ao porcelanato que tem na sala, aí a gente senta no Zoom e tudo isso é o que a gente faz. E aí, de repente, a gente quer correr 42 quilômetros, 21 quilômetros, como se o corpo ainda fosse capaz disso. O corpo sabe fazer. A gente só precisa dar uma ajudada nessa incompatibilidade evolutiva. A gente nasceu com essa capacidade, mas o nosso dia a dia
foi diminuindo essa capacidade. Deu pra entender? O meu papel como fisioterapeuta esportiva, como quem trabalha com corrida, e meu papel aqui com você, não é te ensinar a correr, isso é birutice. Quando falam assim, ai, tenho que ensinar alguém a mexer o braço, a respirar. Gente, correr tá no nosso DNA. Você joga uma criancinha num quintal de 2 anos, o que ela faz? Ela corre. Eu não preciso te ensinar a correr, você sabe. O que eu preciso é te dar uma ajuda, mostrar de novo pro seu corpo como é que faz isso, já que existe essa incompatibilidade evolutiva, te dar segurança, te dar informações que vão fazer com que você faça isso de uma forma mais segura, já que tá no nosso DNA, mas a gente meio que não vive mais isso. Eu queria me aprofundar um pouco mais nessa história do pé, que eu te falei que o pé ele é muito adaptado para correr, mas a gente não usa ele porque a gente quase não fica descalço, a gente não faz força com o pé, a gente não precisa se adaptar a ambientes. E olha que interessante, um ensaio clínico feito por um grupo de brasileiros também, a Bel Sacco, que foi minha professora na USP, e o Marcos Duarte, que foi meu orientador de iniciação científica de mestrado também. Os dois publicaram um ensaio clínico mostrando que fortalecer os músculos do pé reduz o risco de lesão em corredores, de todas as lesões. Eu vou deixar um vídeo do meu YouTube de fortalecimento pro pé aqui embaixo, e eu queria te explicar o que é ensaio clínico. Talvez você já tenha ouvido falar esse nome na pandemia, o ensaio clínico da vacina, o ensaio clínico do remédio. Ensaio clínico é um modelo de estudo, é um método para a gente entender se algo funciona, se algo tem eficácia. Isso é muito mais comum de ser ouvido para remédio, porque, né, uma vacina, você tem que testar se o negócio realmente funciona. E para testar, você tem que colocar nessas regras do ensaio clínico. Só que isso não se aplica só a remédio. Toda intervenção, toda vez que eu vou fazer alguma coisa em você, eu também tenho que ver se tem eficácia. Então, dicas, intervenções de biomecânica são como remédios. Eu tenho que saber se aquilo funciona. Aquilo tem que ter sido testado no ensaio clínico. Senão vira a festa do caqui. Cada um fala o que quer. Vozes da cabeça disseram que eu tenho que fazer de tal jeito. Mas foi testado? Você sabe se funciona? Não é muito melhor se você fizer alguma coisa que passou por um teste mais rigoroso e a gente sabe que vai realmente trazer benefício? Bom, a partir de agora eu vou te falar um monte de coisas sobre biomecânica mesmo, você já vai entender o que é, e biomecânica baseada em ciência. E aí você vai ver que é muito diferente do que a internet fala, porque eu vou te falar o que tem evidência de benefício. Eu não vou fazer você perder seu tempo com coisa que não funciona. Eu vou te falar o que realmente funciona, tá bom? Então bora. Biomecânica da corrida é, de uma forma bem simples, entender como seu corpo se mexe. Bio é corpo e mecânica é aquela mecânica que você teve na escola. Lembra que você desenhava um quadradinho, aí tinha uma seta pra cá, uma seta pra lá, e você tinha que entender o que acontecia com o bendito do quadradinho? Isso é mecânica. Então é mecânica, leis da física, aplicadas ao corpo humano. Na prática, bom, quando a gente bate o pé no chão, quanto é a força que chega no joelho? E se eu bater o pé no chão de uma forma diferente? Essa força muda? Mudando essa força, a pessoa se machuca menos? Ou a pessoa consegue correr mais rápido? Isso é biomecânica, essa é a minha formação. É com isso que eu trabalho há muito tempo. Eu tenho uma clínica que só atende corredor. Não falei isso na apresentação, não esqueci. Enfim, isso é biomecânica. E aí, se você começar a correr, se você corre, você navega nas redes sociais, na internet, você vai ficar biruta de perdido sobre biomecânica, porque cada lugar diz uma coisa e os posts que mais viralizam são os piores. É um post assim, que mostra uma pessoa correndo e ela tá meio tortinha, e aí tem um X de errado, tá errado. Aí depois mostra ela correndo toda pasteurizada, assim, toda retinha e um tiquezinho verde assim. Assim tá certo. Isso aí não é biomecânica baseada em evidência, que eu prometi que eu ia te mostrar biomecânica com ciência. Isso não é, você já vai entender o que é. Tem umas brisas assim na internet que eu não entendo nem de onde vem. Por exemplo, você já ouviu que você tem que correr com o braço bem certinho, bem paralelo ao tronco? Eu não sei de onde tiraram isso, porque assim, eu vou te mostrar uma imagem aqui. Os corredores não correm assim. Essa é Brigid Kosgei, ela é a atual recordista mundial da maratona. No dia que eu tô gravando isso, vão ter 2 maratonas importantes daqui a pouco. Eu não sei se ela vai segurar esse recorde, mas hoje ela é a campeã, a recordista mundial. Tá vendo que o braço dela cruza aqui? Este é Eliud Kipchoge, meu brother, meu parça. Brincadeira, só porque a gente se encontrou umas vezes. Ele também é o atual recordista da maratona e eu acho que ele vai... Enfim, eles são agora... E você tá vendo que ele cruza aqui? Esses são os melhores corredores de longa distância hoje. E eles correm assim. Se você for numa corrida de rua, mas não vai ter um ser humano correndo assim. Mentira, sabe quem corre assim? O Tom Cruise em Missão Impossível é o Mr. Bean. Acabou. E assim, eles são, no caso, atores. Eles não estão correndo de verdade. É umas brisas, gente. É um negócio que querem que todo mundo corra retinho, que
não tem nem sentido, isso nem é o natural. Infelizmente, a maior parte das coisas de biomecânica que você vê na internet saíram de vozes da cabeça e não de ciência. O que eu costumo explicar para os pacientes da minha clínica? A gente vai dividir as coisas em duas categorias: problema e característica. Problema de biomecânica é algo que aumenta seu risco de se machucar e que prejudica seu rendimento. Isso é problema. Característica é só uma característica. Por exemplo, eu tenho olho castanho, o Wesley tem olho azul. Então o dele tá certo e o meu tá errado? Não, é só uma característica. Então, se sua mãozinha faz assim correndo e a do seu amigo faz assim, isso não é um problema. Isso é só uma característica. Então agora eu vou te mostrar, a gente vai sair desse estúdio todo bonitão, a gente vai lá pra rua e eu vou te mostrar na biomecânica o que é problema, o que você faz com esse problema para você reduzir o seu risco de lesão e para você ter melhor rendimento na corrida, tá bom? Então vamos. Então vamos lá, eu vou te mostrar aqui 3 dos principais problemas de biomecânica. Lembrando que problema é o que pode aumentar o seu risco de lesão ou prejudicar o seu rendimento, fazer você correr mais devagar, tá bom? Eu vou te mostrar então que os principais problemas são não absorver bem o impacto, frear demais e a sua perna não funcionar bem como mola, tá bom? Vamos falar desses 3. Primeiro, absorção de impacto. Quando a gente corre, o nosso corpo tem que lidar com um impacto que chega a 3 vezes o nosso peso corporal. E tá tudo bem. Talvez você ouça, meu Deus, corrida é uma atividade de alto impacto, eu vou me machucar. Sim, a corrida é uma atividade de alto impacto. Mas, como você já aprendeu na aula 2, o nosso corpo foi desenhado para absorver esse impacto. Só que com o nosso estilo de vida, às vezes dá um crack, tá faltando uma força, tá faltando um jeito. O que eu vou te mostrar aqui é como fazer isso acontecer de uma forma legal, como absorver bem seu impacto. Então vamos lá. Quando a gente pisa no chão, a gente recebe esse impacto. O nosso corpo, ele funciona como uma mola para absorver tudo isso, como o amortecedor do seu carro. Ele é uma mola que vai se encolher para absorver o impacto. Se você bate o pé no chão sentando a bota, se você bate com muita força, se o seu corpo não funciona legal como essa mola, o seu impacto vai estar muito alto e isso é uma coisa que pode te machucar. Existe um ensaio clínico que, lembre, ensaio clínico é aquele modelo de estudo que mostra a eficácia de alguma coisa, a eficácia de um remédio, de uma intervenção. Um ensaio clínico, o que ele fez? Pegou 2 grupos de corredores, para um grupo ensinou a absorver bem o impacto. Como? As pessoas viam na tela o impacto delas através de um equipamento e o pesquisador falava, olha, tá vendo seu impacto? Baixa. Basicamente isso. O outro grupo não fez nada, só correu, tá bom? Era o grupo controle. O que eles viram? Que quem treinou uma boa absorção de impacto teve uma redução no risco de lesão, uma redução grande no risco de lesão, em comparação a quem não fez nada. E mesmo após 2 anos, essas pessoas continuavam absorvendo bem o impacto. Então, quer dizer, o corpo realmente aprendeu, não foi só um negocinho ali que você fez rapidinho e depois esquece. O corpo aprendeu e essas pessoas se machucam menos. Como é que a gente absorve bem o impacto? Primeiro, você tem que saber se você precisa disso. Será que você bate o pé forte no chão? Para detectar isso, a gente pode usar alguns equipamentos, por exemplo, o que esses pesquisadores usaram foi uma plataforma de força que mede o quão forte você bate o pé no chão. Na minha clínica eu uso um equipamento simples que a gente coloca no tênis, mas tem um equipamento que você tem, provavelmente, que é um amigo seu do seu lado que fala assim, ô, você corre feito um elefante, hein, meu filho? Você tá batendo o pé muito forte no chão. Normalmente, quem bate o pé muito forte no chão chama atenção. Porque você tá correndo ali de boa, de repente você ouve toque, 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 toque. E é alguém que senta a bota. Uma outra coisa que você pode perceber é você bate meio seco, sabe? Chega, balança lá a bochecha, assim, diferente de uma aterrissagem mais suave. Se você sente isso, que bate o pé com força, que faz muito barulho, o que eu vou te ensinar agora pode te ajudar. O mais simples é só você tentar correr fazendo menos barulho. Simples assim, a gente não precisa de muito equipamento. Aliás, já foi testado. Os pesquisadores botaram um monte de parafernália, equipamento, num grupo e no outro só falou, ó, tenta correr mais suave, diminui seu barulho. E os 2 grupos tiveram o mesmo benefício. Então presta atenção, tira o fone e percebe se a sua pisada tá suave no chão, se ela não tá, ó, assim é forte, né? Assim é uma pisada fortona. Eu vou dar uma pisada mais suave agora, tá? Só isso, tá bom? Cuidado que às vezes é o seu tênis que é barulhento ou é a sua esteira que é barulhenta.
Então, pra gente testar se não é só o tênis, tem tênis que faz mais barulho que outro mesmo. Testa com tênis diferentes, testa descalço, tá? E faz no chão e na esteira, para você não se confundir, ok? Então você vai tentar simplesmente correr fazendo menos barulho. E olha, é claro que algum barulho você sempre vai fazer, tá bom? Porque existe um peso no chão. Existe um educativo que ajuda o corpo a aprender a absorver bem o impacto. Você vai fazer um salto para frente e o objetivo desse salto é imaginar que o seu corpo é uma mola, tá? Então você vai fazer o mais suavemente possível, dobrando o joelho para funcionar como uma mola, tá? Então, saltou e volta. Normalmente, quem tem dificuldade em absorver impacto faz assim, ó. Não consegue fazer. Parece bobo, mas quem tem dificuldade vai ter um pouquinho de dificuldade e isso é bom. Se fosse fácil, a gente precisava aprender, né? Nós formaria educativo. Então, ó, bem suave. É legal fazer descalço, tá? Quando a gente está descalço, a gente tem mais informação do ambiente e o corpo consegue calibrar melhor os movimentos. Sacou? Ó, simples assim. O que não pode acontecer? Ficar na ponta do pé, não vale não dobrar o joelho e não vale bater muito forte, tá bom? Essa é uma estratégia de absorção de impacto. Mas pensa bem, para você fazer isso, você tem que ter força muscular. Seu músculo está absorvendo o impacto, ao invés de deixar esse impacto subir forte para sua canela, para suas articulações. Então você precisa estar com os músculos fortes, tá bom? Não adianta tentar fazer isso se você não tem capacidade muscular. Quais são os principais amortecedores do corpo? Panturrilha. Então, como é que treina a panturrilha? Por exemplo, um exercício muito simples é subir e descer da ponta do pé. Panturrilha, quadríceps, agachamento, tá? E glúteo máximo, bumbum. No agachamento pega também, dá pra fazer ponte que levanta o quadril do chão. São ideias, tá? Aqui eu tô passando bem rápido, mas no meu curso para corredores do Viva Corrida, isso é bem destrinchado. Eu dou muitos mais exemplos, eu consigo te passar o passo a passo mais bonitinho, mas aí a gente vai ficar aqui 3, 5 dias no RD, né? Você tem mais coisa pra assistir. Então, se você quiser conhecer o Viva Corrida, o link tá aqui embaixo. O segundo problema de biomecânica é frear demais. Frear demais é o que mais prejudica o rendimento. As pessoas normalmente acham que se você corre com o braço assim, você vai gastar muita energia e correr pior. Não muda nada. Se você estiver meio inclinadinho, vai desperdiçar energia e correr pior. Também não muda nada. O que realmente influencia no rendimento é frear demais. Por quê? Toda vez que você corre, vou dar uma corridinha aqui, né? Eu tô no ar e piso no chão, certo? Eu sempre vou frear, porque estou em movimento, meu pé tá em movimento. E quando ele bate no chão, ele vem para uma velocidade zero. Então, se tá mexendo e foi para zero, eu desacelerei, eu freiei, tá bom? Sempre vai existir alguma frenagem. O problema é frear demais, porque você tá gastando energia à toa. O que é frear demais? Quando eu bato meu pé no chão, se eu piso com o joelho muito esticado e meu pé muito longe do meu tronco, o que acontece? Isso gera um movimento, uma força para frente. Ó, você consegue ver isso? Ó, eu pego e faço isso aqui, eu empurro o chão para frente. E aí, por ação e reação, o chão me empurra para trás. Você lembra disso da escola? A toda ação existe uma reação de mesma direção, mesma intensidade, sentido contrário. Que é basicamente isso. Eu empurrei o chão para frente, o chão me empurra para trás, o chão me freia. Então, quanto maior é essa força para frente, mais eu vou frear. Como é que eu freio menos, então? Se eu trouxer meu pé aqui, você consegue ver que eu não estou empurrando mais o chão para frente? Eu estou empurrando mais o chão para baixo? Consegue ver? Então, se eu aterriço muito longe do meu tronco, eu freio demais. Se eu trago meu pé para perto do meu tronco, eu freio menos. Você vai ouvir isso na internet como aterrissar embaixo do tronco ou embaixo do centro de gravidade. Não é embaixo, tá? O meu tronco tá aqui e é impossível aterrissar embaixo. Se eu aterrissar embaixo do meu tronco ou do meu centro de gravidade, eu capoto. Então, é sempre um pouquinho para frente. Quão pouquinho? Uns 10 centímetros. Vamos classificar assim, perto, longe, tá? Não existe embaixo. Talvez você ouça que aterrissar com o calcanhar dessa forma é prejudicial e faz frear demais. Não é o calcanhar que freia. Ó, aqui o que freia é o meu joelho tá muito esticado. Se eu trouxer a minha perna para cá, eu continuo com o calcanhar, mas não tô freando, entendeu? Então, o vilão não é o calcanhar, é a perna sim. A gente vai falar mais sobre aterrissagem com calcanhar na aula de mitos, mas fica com essa informação por enquanto. Pouco importa a posição que seu pé esteja, ele pode estar com calcanhar, ele pode estar com médio pé, ou ele pode estar com antepé. Não é isso que muda o seu rendimento. O que muda é a frenagem, tá bom? Além de frear menos, quando você aterrissa perto do seu tronco, a sua perna funciona melhor como mola. Olha só, aqui veio um impacto secão pra tua canela, pro teu joelho, ó. Pá! Aqui a sua perna funciona como mola. Deu pra entender? Então tá bom, você fez um vídeo seu de lado, percebeu que seu joelho tá super esticado. Como é que você resolve isso? Há vários caminhos, como eu mostro no Viva Corrida. Aqui eu vou te falar o que costuma funcionar melhor. Você vai pensar em correr subindo um tiquinho o joelho, bem pouquinho, porque é quase impossível o seu joelho vir pra cima e pra frente ao mesmo tempo. Uma coisa compete com a outra, né? Então você vai pensar em subir um pouquinho o joelho. A sua sensação tem que ser, será que eu tô fazendo alguma coisa? É muito pequenininho mesmo, você vai correr tipo um pato louco, né? Então assim, quem estiver perto de você não pode perceber o que você tá fazendo. Mas é isso aqui, ó, é bem pouquinho, tá? Bem pouquinho. Diferente disso aqui. Nossa, nem consigo, deixa eu tentar, eu não consigo correr assim. Diferente disso aqui. Talvez você pense, Raquel, mas
como é que eu vou correr mais rápido? Como é que eu vou aumentar a minha passada sem jogar a perna para frente? Na verdade, gente, um corredor muito rápido, um bom corredor, ele aumenta a passada não para frente, mas para trás. A minha perna vai muito para trás e aí eu voo bastante. E isso aumenta a passada. O pé, quando aterrissa, está pertinho do tronco, tá? Tem um educativo que pode te ajudar também, além de subir o joelho. Eu chamo ele de educativo do patinete. Você vai pegar, você pode ficar num lugar com meia, mais lisinho, e fazer isso aqui, ó. Treinar esse movimento, que é o movimento da passada. A passada ela é grande para trás, mas quando a gente pisa no chão, o pé tá perto da gente. Dá pra fazer numa esteira, no Viva Corrida eu mostro na esteira da clínica. Você fica no cantinho da esteira, deixa a esteira rodando, aqui você tá pisando na lateral da esteira, imagina. E aí você joga a perna para trás assim, com a esteira girando mais devagar. O terceiro problema de biomecânica é quando a sua perna não consegue funcionar como mola. Então, a gente pisou, lembra? Depois de pisar, o nosso corpo, ele vem todo para cima do pé e a gente abaixa, né? Então, no meio da passada, eu tô bem abaixadinha. Isso é importante, é a tal da mola do carro, que tem que se encolher para amortecer o impacto. Mas tem gente que não consegue fazer isso. Às vezes por falta de força na coxa, às vezes por falta de mobilidade no tornozelo. Por exemplo, você consegue ficar de cócoras, descalço? Isso é uma mobilidade importante que, se você não tem, isso pode prejudicar a sua absorção de impacto. Então, se a pessoa não consegue dobrar o joelho nesse momento, a gente tem que trabalhar força de quadríceps e trabalhar mobilidade de tornozelo. A maioria das pessoas, na verdade, faz ao contrário. Nesse momento aqui, a gente tem que abaixar, mas a gente pode abaixar demais. Se a gente fica muito tempo nessa posição, a gente desperdiça energia e o nosso joelho começa a sofrer, porque a gente vai ficar muito tempo aqui e o nosso joelho vai dobrar demais. Enfim, fica uma corrida meio em câmera lenta, fica uma coisa meio assim, sabe? Como é que resolve isso? Uma das formas é aumentar a cadência, aumentar o número de passos por minuto. Cadência é quantas vezes seu pé pisa no chão em um minuto. Se a gente tem uma corrida meio em câmera lenta, a gente tem que acelerar um pouco esse passo. E acelerar o passo, a gente consegue aumentando a cadência. Talvez a cadência é um dos grandes mitos da corrida. As pessoas acham que, tem que aumentar a cadência é bom. Calma, aumentar a cadência é bom quando a gente fica muito tempo com o pé no chão, como eu te mostrei. Porque isso aumenta a sobrecarga no seu joelho e porque isso diminui o seu rendimento. Mas não é para todo mundo. Se eu corro já bem, eu não preciso aumentar a cadência. Então eu queria pegar esse gancho para ir para a próxima aula, que é sobre os mitos da corrida. Eu sei que aqui ficou um pouco mais curto, mas de novo, tá tudo muito mais detalhado lá no Viva Corrida, o link tá aqui. E bora para os mitos. Eu te mostrei na aula anterior o que a ciência diz sobre biomecânica da corrida. Mas eu quero destrinchar um pouco para vocês os mitos, porque assim, você vai se deparar com eles e você vai falar, ué, a Raquel falou que isso é mito, mas por quê? Então eu vou te explicar. A gente, por muitas décadas, aprendeu que se tá torto, tá errado. Então, aquela pessoa, ela tem dor nas costas porque ela tem uma hiperlordose, ela tem uma curvinha da coluna muito grande. O Joãozinho tem dor no joelho porque o joelho dele cai para dentro, é torto. Minha tia Mariquinha tem dor no pé porque ela tem o pé chato. A gente aprendeu isso ao longo de décadas, isso foi ensinado aos profissionais da saúde e os profissionais da saúde falando isso para os pacientes. Enfim, a gente entendeu isso como o correto, só que não você acredita? O boom da corrida começou em 1970, pra você ter ideia, com um cara chamado Cooper, Dr. Cooper. Não sei se você já ouviu esse termo, mas em São Paulo a gente fala, vamos fazer um Cooper. Veio daí. E lá em 1970, ele, muitíssimo bem intencionado em colocar as pessoas para fazerem atividade física, começou a falar várias coisas que não tinham evidência. Ele não tinha testado ainda, ele estava só imaginando. Só que de 1970 para cá, a gente estudou muito. E as coisas evoluíram muito. E hoje a gente sabe que várias questões que a gente colocou como problema ao longo desse tempo de 1970 para cá, na verdade, não são problemas. São só duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Quer ver? Essa aqui é Jeptô. Ela é uma incrível corredora. Ela é medalhista olímpica. E aí você olha o joelho dela e fica assim, né? Meu Deus, como ela corre com esse joelho! Por muitos anos, isso aqui chama joelho valgo, tá? Muito comum em mulher, alguns homens têm também. E por muitos anos, o joelho valgo, ele foi tido como vilão. Ele é a causa de dores no joelho. E na verdade, a gente sabe que não. Uma pessoa que tem o joelho valgo e tem dor, ela só calhou de ter duas coisas ao mesmo tempo. E quando a gente vê duas coisas ao mesmo tempo, não necessariamente uma causa a outra. Olha só, você tá vendo essa imagem? Se você bate o olho nela assim e olha rápido, e não pensa muito profundamente, o seu cérebro pode, em alguns segundos, achar que foi o passarinho que entortou o cano, né? Parece, não parece? Mas será que entortou mesmo? Ou são só duas coisas acontecendo ao mesmo tempo? Então eu preciso te falar várias coisas tortas que a gente colocava como causa de problemas, na verdade só estão ali ao mesmo tempo. Quando a gente fala que aquilo causa um problema, a gente tá falando que o passarinho entortou o cano, entendeu? A gente não tá vendo a realidade tá dando um tricky, tá? A gente tá tendo uma ilusão de ótica cerebral, vamos dizer assim. Então todos os mitos que eu vou te listar agora, eles fazem sentido. A gente consegue encontrar sentido para tudo, viu? Vide o mundo. Tem pessoas com argumentos lógicos para defender uma coisa, dá para os outros argumentos muito lógicos defendendo o oposto. Aliás, olha que interessante. Na ciência, isso pensando em remédio,
Toda vez que alguém pensou, nossa, isso faz muito sentido, não, esse mecanismo desse remédio vai funcionar, faz muito sentido, meu Deus, é perfeito, é maravilhoso, vamos testar? 80% das vezes, quando é testado, mesmo fazendo sentido, não é real. Não é tudo que faz sentido que é real, tá bom? Então vou te listar os mitos, você vai ver que quando o arroba sei lá o que fala vai fazer sentido, mas segura, lembra do passarinho tortando cano? Não é verdade, tá bom? Vamos começar com a cadência de 180 passos por minuto, que eu citei cadência, né? Ali na aula anterior que a gente tava na rua. Cadência é o número de passos que você dá em 1 minuto. O seu relógio, ele vai marcar isso, ou o seu celular, até alguns apps de celular marcam isso, e vai estar ali perto de 165, 170, tá? Se o seu relógio marcar 80, não se desespere, é só pro seu relógio de uma marca que mostra uma perna só, tá? Você faz vezes 2 e chega no 160. Aí, lá, sei lá, 30 anos, um treinador pegou caras de elite que correm a 20 km por hora. Você já correu esteira? Eu na esteira chego a 12 km por hora. Os caras correm a 20 km por hora. E esse pesquisador, esse treinador, olhou pra eles e contou a cadência de todos. E a cadência deu 180, de um grupo de corredores muito rápido. Aí, né, essa internet é uma coisa maravilhosa. Esse 180 viralizou e, de repente, a gente começou a achar que todo mundo tem que correr com cadência 180. Só que a cadência varia com a velocidade. E a gente, então, correndo a 10 km por hora, 9 km por hora, quer ter a mesma cadência de alguém correndo a 20? Mas se a cadência varia com a velocidade, faz sentido? Algumas pessoas, elas às vezes conseguem dar passos muito maiores, porque elas têm tanta força de impulsão, elas usam tanto o glúteo e a panturrilha, que são nossos motores, elas usam de forma tão eficiente que elas voam muito. Aí, pensa bem, ela vai precisar dar menos passos do que eu, que tenho 1,53 m e tenho uma passada pequena. Aí você não acha muito sem noção todo mundo ter que dar a mesma quantidade de passos, independente da velocidade e independente do tamanho e de quanto voa? Então todo mundo tem que correr com 180? Todo mundo derrubou? Não faz o menor sentido. Aliás, eu tenho um truque para identificar o que é bobagem, o que não é. Lembra que a gente é nascido para correr? Se o negócio é muito esdrúxulo, se precisa de muita força para fazer, e precisa de um equipamento, e você precisa comprar um curso online para conseguir fazer, porque só aquela pessoa sabe aquela técnica, foge que é cilada. Porque assim, a gente sabe correr. Você vai ver que tudo que eu te falo aqui é simples, eu tô mostrando pro seu corpo de novo o que ele já é capaz de fazer. Agora, se você precisa baixar um metrônomo, ficar 180, é uma coisa pro seu corpo insuportável. Como é que uma coisa insuportável pode ser natural? Esquece cadência. Como eu falei na aula anterior, às vezes sim é bom a gente dar mais passos por minuto, a gente aumentar a cadência, quando a pessoa tem uma passada muito lenta, quando ela fica muito tempo com o pé no chão. Quanto aumentar a cadência? Tem que chegar a 180? Óbvio que não, depende da pessoa, depende da velocidade, do tamanho da perna dela. Tem que aumentar um tiquinho. As evidências científicas mostram benefício de aumento da cadência a partir de 5%. É um aumentico. Na clínica, eu nem olho o número, porque é chato ficar, imagina, botar um negócio e ficar pi, 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 pi no seu ouvido. Ah, eu não tenho paciência não, eu quero me divertir correndo. E você vai ver que é importante você se divertir durante a corrida. O que eu faço? Eu falo, troca o passo mais rápido. E só, pouco me importa o número da cadência, isso é delírio coletivo. Segundo mito são os braços paralelos ao tronco, 90 graus, bem perfeitos, tal como o Tom Cruise e o Mr. Bean, que são atores, né? Como eu já falei pra vocês. Além deles, que tipo de corredor corre assim? Os velocistas, os caras que correm 100 metros. E, gente, corrida de pista, 100 metros, é outro esporte, outro rolê. Tudo que eu tô falando aqui é sobre corrida de rua, as coisas são muito diferentes. Então não compara uma coisa com a outra que vai dar crack, tá? É só você ver, por exemplo, o biotipo dos melhores da rua e dos melhores da pista. O Usain Bolt tinha muito músculo e ele poderia correr assim, porque ele tá fazendo um esporte muito diferente do Kipchoge da Kosgei, que corre 42 km sem parar, tá? Então foca nisso, não pensa na pista, pensa na rua, e corredores de rua correm com o braço do jeito que eles quiserem. Existe evidência científica de que se a gente mudar o movimento do braço, a gente beneficia o corredor? Não. Não existe evidência. Então, quando não há evidência, é igual remédio, gente. A gente não sai dando remédio. Ah, vai mudando o braço aí. A gente não é a festa do caqui. Tem que ter evidência de benefício. Não há nenhuma evidência de que mudar o braço de uma pessoa ajude a correr mais rápido, ajude a melhorar a dor nas costas. Nada, tá? O que eu vejo é só que gera um atrito para quem começar a correr. Já atendi na minha clínica muitos corredores que falam assim, olha, Raquel, eu comecei a correr numa assessoria de corrida e eu tava gostando, só que o treinador pegava tanto no meu pé com o braço, tipo, ai, seu braço tá errado, sua mão tá feia, que eu peguei bode e desisti de correr. Eu não acredito. Os mitos, gente, eu sei que quem faz isso tá bem intencionado. Esse treinador não queria tirar essa pessoa do esporte. Mas a real é que quando a gente fica pegando no pé das pessoas com coisas sem evidência científica, a gente tá tirando elas do esporte, tá? Então, sossega. Correr é mais simples do que dizem. Não precisa estar tudo alinhado. Tá tudo bem, tá bom? Aliás, note a recordista mundial, né? Eu amo ela, porque ela parece uma batedeira correndo. Daí você vai, duvida um treinador falar, esse braço tá feio, hein? Recordista mundial que corre maratona pra 2 horas e 14. Tá errado esse braço, vamos corrigir? Achei a foto que eu queria mostrar do pé 10 pras 2. Essa pessoa de branco é o Eliud Kipchoge. Num dia histórico, esse dia nossos filhos vão aprender isso. Bom, espero que a corrida seja popular até lá. Esse evento teve o nome de Ineos e foi um evento para tentar fazer uma coisa que até então considerava-se impossível. Um homem correr a distância de uma maratona, que são 42 km, em menos de 2 horas. Gente, isso é manter por 2 horas, menos de 2 horas,
22 km por hora. Eu não consigo nem chegar nisso na esteira. O Kipchoge conseguiu, ele fez em 1h59 e eu sempre esqueço o chorinho. Aqui ele é o de branco, essas outras pessoas são pessoas que estavam ajudando ele no evento. E se você olhar ele, tá com o pezinho para as duas. Ele tá, olha, eu arrepio de ver essa imagem. Ele tá fazendo algo impressionante pro corpo humano. Ele nunca ninguém fez isso, ele foi o primeiro ser humano a fazer com o pezinho 10 para as duas. Imagina um treinador gritando: tá errado, hein? Eu tá errado esse pé, né? Próximo mito, respiração. Quando eu abro caixinha no meu Instagram, aliás, @Raquel Castanharo, segue lá. A pergunta que mais chega de corredor iniciante é: Raquel, como é que eu respiro correndo? Gente, você não respira errado, tá? Por que quando a gente começa a fazer uma atividade física, começa a correr, a gente ofega? Isso não é respirar errado, tá? Isso é só porque seu corpo está sob uma demanda alta para ele naquele momento. Como assim? Você nunca correu. Então você vai correr, seu corpo fica: nossa, o que está acontecendo aqui? Eu preciso de mais oxigênio. Para conseguir mais oxigênio, a gente abre a boca e a gente respira mais rápido. Seu corpo, nesse processo de atividade física, ele produz mais CO2, ele tem que tirar esse CO2 do seu corpo. Para fazer isso, ele respira mais rápido. Não tem nada de errado nisso, você não respira errado, tá bom? Aí, Raquel, mas daí dói aqui. Calma, é só no começo. E mesmo o corredor experiente, às vezes tem essa dorzinha aqui. Deu aqui? É só parar um pouquinho, dar uma respirada mais funda e toca o barco. Você não precisa de uma técnica de respiração, tá bom? E assim, com o tempo, você vai ver que você não vai mais ofegar tanto, porque você subiu um degrau na atividade física, você construiu um tijolinho, como o Wesley coloca. Seu corpo ele vai estar mais habituado àquele nível de atividade física e ele vai conseguir dar conta sem ofegar tanto. Mas não se engane, sempre que seu corpo estiver numa situação de alta demanda, ele tem que ofegar. Olha na Olimpíada, se você, quando termina uma prova, qualquer prova, remo, corrida, qualquer prova, olha os profissionais, os melhores do mundo, eles estão ofegando. É porque eles estão errados? Não, é só porque o corpo precisa disso. Existe um negócio, não é só na corrida, eu acho que é na área da saúde como um todo, que é uma necessidade da gente ter regras muito rígidas para tudo. Cara, tem coisa que o corpo ele faz sozinho, você não precisa de mim. Se você precisar de alguém para respirar, tá complicado, né? Porque assim, você nasceu, aí assim, deu meio segundo, você aprendeu a respirar. Você não precisa de alguém te ensinando a fazer isso, tá? Um dos meus papéis aqui é te dar confiança de que, cara, seu corpo sabe o que tá fazendo, confia nele, eu vou te ensinar a ouvir seu corpo. Eu, como na aula mais prática, a te dar essas orientações pro seu corpo entrar de novo no rumo. Mas confia mais. Eu acho que a área da saúde hoje em dia fragilizou demais a gente, que toda a gente precisa de alguém dando um endosso de não, assim tá certo, não sei o quê. Seu corpo vai dar o endosso. Se você tá fazendo uma atividade, tá se sentindo bem, tá sem dor, tá certo. Não importa que sua mão faça assim, entendeu? Próximo mito é espinhoso, aterrissagem com calcanhar. Essa aqui, de novo, é a nossa melhor corredora do mundo, Brigid Kosgei. Aqui ela estava na São Silvestre, que aliás ganhou por muito, e ela aterrissa com calcanhar, que você talvez já tenha ouvido dizer que é errado. Ah, Raquel, ela é só um exemplo. Então, não, 90% dos corredores amadores aterrissam com calcanhar. 80, 90, tá? Grande maioria. Quando a gente olha para a elite, 60% da elite aterrissa com calcanhar. Então, a cada 10 corredores de elite, 6 aterrissam com o calcanhar. Ainda é maioria. Há uma revisão sistemática compilando toda a evidência possível de existe benefício de, se alguém aterrissa com o pé assim, eu mudar a pisada da pessoa? Aliás, para quem comecei no bonde andando, né? Há 3 formas de aterrissar: com o calcanhar, com o médio pé, que é pé chapado, ou com a ponta do pé, o que é chamado de antepé. A internet e seus delírios coletivos, de repente, começaram a falar que o jeito certo é médio pé ou antepé e que aterrissar assim é errado. O ponto é, não existe nenhuma evidência de que quem aterrissa assim se machuque mais ou corra mais devagar. Vide né? A melhor corredora do mundo e mais tantos outros que eu podia listar aqui. E não, de novo, eu trocar a pisada da pessoa, que é um remédio, lembra? Toda intervenção de biomecânica é um remédio, tem que ser testado. Já testaram isso? Quando eu troco a pisada de alguém, eu trago benefício? Não. Então, é um remédio sem eficácia. Trocar a pisada não diminui lesão e não faz a pessoa correr mais rápido. Não tem por que eu indicar. É tipo eu indicar um remédio que não funciona. É tipo eu ficar aplicando vacina na galera e não tem evidência de benefício. Raquel, mas pisar com calcanhar não aumenta o impacto? Não. Eu te mostrei na aula, qualquer aula na aula que tá na rua, eu acho que é a aula 3, tá? Se você não assistiu, volta. Eu expliquei na aula 3 como você absorve impacto com todos os tipos de pisada. E eu te expliquei que aterrissar com calcanhar não aumenta a frenagem, que seria uma coisa que prejudicaria seu rendimento. Então, assim, é mito, aterrissa como você quiser. Eu, aliás, eu corro de um jeitinho tão bonitinho, é uma graça. Eu aterrisso um pé com calcanhar e outro com a ponta do pé, com o